Arqueologia Bíblica, Parte 3. O Êxodo. Êxodo significa saída, emigração. É o nome da história bíblica que narra a saída dos hebreus do Egito. Os hebreus ficaram por 430 anos no Egito, Êxodo 12:40. E a escravidão do povo hebreu durou cerca de 400 anos. Até que Deus escolheu um homem chamado Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão. Moisés era um hebreu israelita da tribo de Levi, mas foi criado como filho adotivo da filha de Faraó. Através das 10 pragas lançadas por Deus sobre o Egito, Deus forçou o Faraó a libertar os hebreus e deixá-los ir embora. Porém, após a saída dos hebreus, Faraó se arrependeu de os ter libertado e reuniu o seu exército para perseguir os hebreus. Êxodo 14, do 5 ao 7. Quando os hebreus viram que o exército do Egito os perseguia, temeram muito. Êxodo 14, 10. Moisés disse ao povo que nada tinham a temer, pois veriam com os seus próprios olhos o grande livramento de Deus. Êxodo 14, 13. Deus então ordenou a Moisés que levantasse o seu cajado e estendesse a mão sobre o mar. Êxodo 14, 16. O mar então se abriu de tal forma que um caminho se formou no meio dele, com paredes de água de um lado e do outro. Êxodo 14, 21. E o povo hebreu passou por esse caminho. Eram cerca de 600 mil homens, sem contar as crianças, mulheres e os animais. Êxodo 12, 37 e 38. Os egípcios também entraram por esse caminho, no meio do mar, perseguindo os hebreus. Êxodo 14, 23. No entanto, tiveram problemas com seus carros de guerra e andavam com dificuldade. Êxodo 14, 25. Então, Moisés estendeu novamente a sua mão sobre o mar, e o mar se fechou novamente. E todo o exército de Faraó, assim como o próprio Faraó, morreram nas águas do mar. Êxodo 14, 28. Você acredita nessa história? Acha que tudo isso aconteceu de fato ou se trata de uma lenda? Vivemos hoje num mundo cada vez mais materialista, onde o homem perde aos poucos a sua espiritualidade e começa a contestar a possibilidade de histórias como essa. Recentemente, a revista Super Interessante da edição 178 de junho de 2002 publicou uma matéria onde afirmava que o êxodo nunca aconteceu. Segundo a revista, os escribas teriam inventado a história do êxodo para combater o politeísmo. A revista dizia também que não existe registro arqueológico ou histórico da existência de Moisés ou dos fatos descritos no êxodo. Seria isso verdade? Existe algum registro arqueológico do êxodo? É claro que existe. Aproximadamente 30 mil inscrições em pedras foram descobertas na Península do Sinai, onde os israelitas passaram durante a sua peregrinação. O local foi chamado de Wadi Mukatab, Vale das Inscrições. As inscrições foram feitas em hebraico antigo. Para o explorador Charles Forster, as inscrições eram uma combinação de alfabetos hebreus e egípcios que descrevem o êxodo. Não se sabe com exatidão o local onde o Mar Vermelho se abriu. No entanto, provas arqueológicas indicam que foi próximo à praia de Nueiba, no Golfo de Aqaba, no Egito. Essa é a única praia do Mar Vermelho com área grande o suficiente para acomodar a grande quantidade de hebreus acampados. Nessa área, no fundo do mar, foram encontradas rochas agrupadas em linha reta, na beira da planície, fazendo-a parecer uma estrada. Também foram encontradas 2 colunas, uma do lado egípcio e outra do lado árabe, evidenciando ainda mais que aquele foi mesmo o ponto da travessia. A primeira coluna egípcia, encontrada em 1978 na praia de Nueiba, tinha uma inscrição ilegível, destruída pela erosão.
Do outro lado do mar, no lado árabe, encontraram uma outra coluna idêntica, em 1984. Algumas palavras escritas nessa coluna puderam ser lidas. São elas: Egito, Edom, Salomão, morte, Faraó, Moisés e Jeová. Ao que tudo indica, essas colunas foram erguidas por Salomão em honra a Deus, pelo milagre da travessia do Mar Vermelho. Nesse trecho do mar, entre uma coluna e outra, muitas provas arqueológicas foram encontradas. Entre ossos humanos, cacos e outros objetos. Também foram encontradas algumas rodas de charrete biga de 4, 6 e 8 raios. As rodas eram folheadas com metal, ouro com prata, cuja madeira se decompôs com o tempo. Acredita-se que eram dos carros dos oficiais dos egípcios. Charretes e bigas eram os carros de guerra utilizados pelos egípcios. Como essas rodas foram parar no fundo do mar? Somente a Bíblia pode responder. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Êxodo 14, do 27 ao 28. Dê mais uma olhada nessas provas arqueológicas encontradas no fundo do Mar Vermelho e tire as suas próprias conclusões. Osso humano. Agrupamento de costelas humanas. Rodas com eixo. Rodas sem o eixo. Que Deus te abençoe.